Fala galera, hoje é dia de A Piada Mortal. É uma história da DC, escrita pelo Alan Moore e desenhada pelo Brian Bolland no ano de 1988. Resumindo a história, o Coringa fugiu mais uma vez do Asilo Arkham e agora tá armando um plano para mostrar pro mundo que qualquer pessoa, seja quem for, precisa só de um dia ruim para se tornar um maníaco igual a ele. E para isso ele quer usar a pessoa mais sensata de Gotham, o comissário Gordon. É considerada por muitos a origem definitiva do Coringa nos quadrinhos. Ela conta ao mesmo tempo a história atual, mostrando as atitudes do Coringa, e os flashbacks, mostrando a origem dele. Mas para facilitar aqui, eu vou explicar separado. Primeiro toda a origem e depois a história atual. Mas antes de ir para a história mesmo, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais e já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois. E se você quiser mandar alguma coisa para cá, o número da caixa postal vai estar aqui na descrição. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. Senta que lá vem a história. O Coringa era uma pessoa comum, um comediante mal sucedido que tinha uma esposa grávida. Ele não era muito bom nisso, ele errava várias piadas e não tinha muita graça. O problema é que eles estavam passando por vários problemas financeiros, mas a esposa continua ali do lado dele e apoiando até o final. Antes de tentar ser comediante, ele era funcionário da Ace Chemicals, uma empresa de produtos químicos. E por isso ele é chamado por um grupo de criminosos para cometer um roubo na Ace Chemicals, já que com ele conhecendo a empresa seria mais fácil. Ele diz que nunca cometeu um crime, mas que ele está disposto a isso já que está passando por muitas dificuldades sem dinheiro, ainda mais agora que estava desempregado. Os criminosos entregam para ele então um tipo de capuz vermelho de metal para que ele use como disfarce. Como já existia um criminoso chamado Capuz Vermelho, se algo desse errado, a culpa cairia nessa pessoa e não nele. Por isso, além do capuz, ele precisava ir com um terno e uma gravata borboleta, que era a marca registrada desse criminoso. Nesse momento, alguns policiais aparecem no bar onde eles estão tendo essa reunião e dão a notícia a ele de que a sua esposa sofreu um acidente com um aquecedor de mamadeira e infelizmente ela e o bebê acabaram morrendo. Com isso, ele fica completamente arrasado e não quer mais nem participar do crime que eles estavam combinando ali. Como a intenção era usar o dinheiro para sustentar a sua família, não tinha mais sentido em continuar o plano. Mas mesmo assim, os criminosos ameaçaram, falando que se ele não fizer o que já estava proposto a fazer, seria muito pior para ele. Naquela noite então, eles entram na fábrica escondidos, mas um segurança acabou vendo eles e começa a atirar e chama a polícia. Nesse mesmo momento, o Batman aparece ali e confronta o criminoso que ele acredita que seja o Capuz Vermelho. Inclusive dá pra perceber que nessa época é o começo da carreira do Batman, já que os próprios policiais não conhecem ele ainda e acreditam que o Batman seja só uma lenda urbana. Na tentativa de fugir, o Capuz Vermelho pula no rio onde a empresa despeja os produtos químicos. E no momento que ele sai da água, ele tira o capacete e a gente vê que os produtos corroeram a roupa dele, que ficou roxa, corroeu a pele, que ficou branca, e o seu cabelo ficou verde, dando a aparência que a gente conhece do Coringa até hoje. Ele ficou completamente insano com isso. Ele teve um grande dia ruim. A morte da esposa e do filho, ameaçado por bandidos para cometer esse crime mesmo sem ter mais a intenção, e agora ficando praticamente desfigurado por causa dos produtos químicos. Isso foi o limite da sanidade dele e tornou no que ele é até hoje. Na atualidade, a história começa com o Batman indo até o Asilo Arkham para tentar entrar num acordo e resolver as suas diferenças com o Coringa de uma vez por todas, já que ele diz que em algum momento ou ele vai matar o Coringa ou o Coringa vai matar ele, e ele não quer ter o sangue dele nas mãos. Mas quando ele chega na cela para conversar, o Coringa fica mudo e para fazer ele responder, o Batman pega no seu braço e percebe que aquela pele branca na verdade é maquiagem e que aquele ali não é o verdadeiro Coringa, e sim alguém disfarçado com as roupas dele e com maquiagem.
Quando o Batman percebe isso, tenta tirar dele a todo custo a informação de onde o Coringa de verdade estaria escondido. A gente é levado até o Coringa real, num velho parque de diversões todo acabado que ele supostamente quer comprar, mas na verdade ele mata o antigo dono e pega o parque para ele. O Coringa pretende usar esse lugar para o seu novo plano. Enquanto isso, a gente vê o comissário Gordon na sua casa com a sua filha Bárbara Gordon, que nessa época era a Batgirl. Quando de repente a campainha da casa toca, a Bárbara vai atender e abre a porta, quando de repente vê que era o Coringa que estava ali. Nesse mesmo momento, ele dá um tiro na Bárbara, na região da cintura, e a bala se aloja na espinha dorsal e deixa a Bárbara paraplégica. O Coringa invade a casa com mais 2 capangas que dão uma surra e sequestram o comissário Gordon. Enquanto tudo isso acontecia, o Coringa começa a tirar a roupa da Bárbara, baleada, para tirar algumas fotos dela. Logo depois do acontecido, o Batman visita o hospital para ver o estado da Bárbara, que foi encontrada nua e sangrando por uma vizinha. Ela dá a entender que, além das fotos, o Coringa teria estuprado ela. Ela diz que ele tá diferente e que dessa vez ele realmente passou dos limites. Ela diz também que o Coringa levou seu pai para algum lugar desconhecido e que ele disse que queria provar uma coisa. O Coringa levou o Gordon naquele parque que ele conseguiu no começo da história e começa a torturar ele tanto fisicamente quanto psicologicamente. Os capangas do Coringa arrastam o Gordon sem roupa por todo o parque por uma coleira, como se fosse um animal, e colocam ele num trem fantasma, onde mostram cenas bizarras e no final as imagens do estupro da Bárbara, para que ele veja tudo o que aconteceu. A ideia do Coringa nessa história é deixar o comissário Gordon insano, porque ele quer provar que qualquer pessoa, por melhor que ela seja, é capaz de enlouquecer e perder toda a sanidade só com um dia ruim, como aconteceu com ele. O Batman faz as suas investigações pela cidade, mas ninguém sabe o paradeiro do Coringa, até que a polícia recebe tickets pro parque dele, como se o Coringa tivesse realmente convidando eles para ver o seu grande espetáculo. Então o Batman parte para lá primeiro. Ele vai e já chega na briga com o Coringa, o que faz ele acabar fugindo. O Batman salva o Gordon nesse momento e mesmo assim, depois de toda a tortura que ele sofreu, ele ainda tem a sanidade de falar que ele quer que o Batman prenda o Coringa pela lei. Ele não quer que o Batman mate o Coringa, ele quer que a lei seja aplicada, provando que o Coringa estava errado na sua teoria e que ele só enlouqueceu porque ele era fraco. O Batman vai atrás então e enfrenta o Coringa na sala de espelhos do parque, e depois de uma luta, obviamente o Coringa é derrotado. Nesse momento, o Batman começa a falar que ele quer acabar com essa vida de um caçar o outro, que eles vão acabar se matando e que o Batman consegue ajudar ele a se reabilitar. Mas o Coringa diz que isso já é tarde demais para ele e que não tem mais volta, mas essa atitude fez ele lembrar de uma piada. Num certo dia, 2 loucos decidem fugir de um manicômio pelo telhado, e um deles pula de um telhado para o outro, mas o outro louco fica com medo, então o primeiro diz que tem uma lanterna que ele vai iluminar o caminho para o outro passar por cima, e o outro louco diz: "Claro que não, você tá maluco? E se você apagar a lanterna no meio do caminho?" O Coringa começa a rir muito, e o Batman não resiste ao ridículo daquela situação, por isso começa a rir também. Os dois se identificam com os loucos da piada do Coringa. O segundo homem não vê a loucura na ideia de andar por cima da luz, mas sim na ideia de receber a ajuda de outro louco, que é a mesma situação do Batman oferecendo ajuda ao Coringa. O Batman é tão louco quanto ele também é insano, por fazer sempre a mesma coisa, sempre lutar contra vilões vestido com uma roupa de morcego pela cidade. A insanidade do Batman é tão grande quanto a insanidade do Coringa. A única diferença é que ele superou seu dia ruim, mas ficou para sempre com a cicatriz da morte dos seus pais. E isso fez ele se tornar no que ele é hoje, um louco numa roupa de morcego. Na cena final, o Batman coloca a mão no ombro ou no pescoço do Coringa. Não fica claro porque a imagem é como se fosse uma sombra. A câmera vai abaixando enquanto as risadas vão parando e as sirenes da polícia vão aumentando, até que tudo fica em silêncio.
O que não deixa claro se o Batman matou ou não o Coringa nessa cena. E é desse jeito que termina a história. A Piada Mortal é uma história clássica dos quadrinhos, recebeu vários prêmios e é considerada uma obra-prima não só do Batman, mas de toda a indústria dos quadrinhos, ao lado de O Cavaleiro das Trevas de Frank Miller e Watchmen, que também é do Alan Moore. É sem dúvida uma das melhores, se não a melhor história do Batman que eu já li até hoje, e com certeza a melhor história do Coringa. Quando foi escrita, a ideia era ser uma história Elseworld, ou seja, uma história paralela da cronologia oficial. Mas o quadrinho foi tão impactante que as ações que aconteceram aqui foram levadas sim para a cronologia oficial. Principalmente a Batgirl paraplégica e os acontecimentos da origem do Coringa. O quadrinho tem cenas muito fortes, principalmente na tortura do Gordon, que te faz sentir até meio incomodado lendo aquilo. A arte é muito boa mesmo, combinou e complementou muito bem a história e o roteiro perfeito que o Alan Moore criou para essa HQ. É um quadrinho muito bem amarrado, com vários aspectos filosóficos a respeito das atitudes do Coringa e do Batman, e algo que é relevante até os dias de hoje. A leitura é muito simples e rápida, já que é um quadrinho curto. É leitura obrigatória para qualquer leitor de quadrinhos. Existe uma controvérsia muito grande com relação ao final, onde muita gente acredita que o Batman tenha matado o Coringa, já que ele percebeu que ele não tem mais solução, e o silêncio representaria isso no último quadro. O próprio Grant Morrison é uma das pessoas que acredita isso. Se você colocar a Piada Mortal fora da cronologia, a morte do Coringa faz muito sentido, mas usando essa história na linha do tempo oficial, o final não poderia ser esse. Em 2015 foi lançada uma animação dessa história que trouxe algumas controvérsias com relação a uma introdução que fizeram com a Batgirl, inclusive com um relacionamento entre ela e o Batman totalmente desnecessário. O brilhantismo que essa HQ tem é inegável e todos deveriam conhecer isso. O encadernado da Panini é sempre relançado no Brasil, então é um material de fácil acesso em lojas e sites. É algo que, apesar dos anos, ainda é atual e relevante nos quadrinhos. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou do vídeo. Se você quiser mandar alguma coisa pra cá, o número da caixa postal vai estar aqui na descrição. Me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades. Muito obrigado, valeu e até mais.